Tá no ar. Tá? Então, Robert, eu, durante algumas viagens, porque por isso que eu falei que você está bem assertivo no seu comentário, na sua linha de raciocínio, né? Eu fiz algumas viagens com Fada durante alguns anos. Para Brasília, eu fui 4 anos seguidos para Brasília, viajando com ele, ajudando ele a dar seminário, cursos em Brasília, lá com o mestre Deoclésio, mestre Del, foi um dos precursores lá em Brasília, no Jiu-Jitsu, né? Para Minas Gerais também, tive com ele 3 vezes, então fiz aí umas 7, 8 viagens, pelo menos, que eu me lembro assim agora, com ele, né, direto. E ficava dias com ele junto, né? E eu perguntava, lógico, a gente tem aquela curiosidade de saber como é que era, quem foi o Luiz França, onde que treinou. E assim, ele sempre comentava muito assim, o França, ele falava que o França treinava muito com o Carlos, né? Treinou muito com o Carlos Gracie. E treinou muito com o Takeo Iano. E através do Takeo Iano, ele fez muitas aulas, não, algumas aulas com ele, não foram muitas aulas, foram algumas aulas ou várias aulas com Maeda. Mas ele nunca afirmou claramente assim que o Luiz França foi formado pelo Maeda. Ele nunca afirmou isso, né? Também ele nunca afirmou que o Takeo Iano foi quem formou ele, mas ele diz que o Takeo Iano, segundo o Luiz França comentou, ele homologou a faixa preta dele, ou entregou a faixa preta dele, né? Mas isso também não quer dizer que ele não tenha treinado com o Carlos Gracie naquela época. É. Tanto que o Carlos e o Fada tinham uma amizade muito grande. O Carlos Gracie e o Fada tinham uma amizade muito grande. E a amizade deles era tão grande que eu ia treinar na Castle de vez em quando, pelo contato que o Castle tinha com o Fada também, que já é decorrente da origem do pai dele, né? E dentro da Fada, cara, o Fada tinha umas regras que, assim, por exemplo, o Carson, você podia falar mal de qualquer um, mas não fala mal nem do Carson nem do Carlos. E falar mal e ao contrário era a mesma coisa. Você chegar na academia do Carson e falasse alguma coisa ruim do Fada, você ganhava o inimigo também, né? Então, eu acho que você está muito assertivo por isso, porque realmente eles tinham muito contato da época do Luiz França. E o Luiz França tinha esse contato forte com o Carlos, né? Mas sabe que é interessante essa história? Assim, porque eu realmente, se você falar qual é a minha linhagem, pô, eu vou me complicar, cara. Eu coloco assim, o quem me deu a preta foi o Léo, mas o Léo foi meu único professor? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Eu tive outros professores. Então, qual que é a minha linhagem? O Léo me deu a preta. Mas tem gente aí que chega na academia do ciclano lá, com 4 graus na marrom, ganha a preta do cara, aí fala que é professor aluno do cara. Peraí, bicho, tu tendo 8 anos com outro cara ali, quem que é o teu professor? Então, essa questão da linhagem é complexa porque ela é muito arbitrária, ela é simplista demais. Eu acredito que, sendo assim, é minha crença, eu não tenho evidências disso, tá? Mas é especulação. O Luiz França aprendeu de várias fontes, certamente na Academia Gracie, muito provavelmente com o Takeo Iano também, com outras fontes, porque nessa época, você tem que entender também essa época muito diferente. Existiam poucas academias, existiam poucos praticantes, poucos eventos, tá? E as pessoas aprendiam como podiam, inclusive com outras modalidades. O jiu-jitsu brasileiro emprestou muito do catch wrestling, da luta livre. Né? Eu vou te dar um exemplo, vocês vão concordar comigo agora. Como é que a gente chama o jiu-jitsu no jiu-jitsu brasileiro? O jiu-jitsu, como é que chama? O armlock. Armlock. Vem da onde isso aí? Vem da onde? Vem do catch wrestling. Do japonês, né? Não. E americana? Vem da onde? A palavra americana. Vem da onde? Estados Unidos. A chave de joelho, leg lock, vem da onde? Então. Do inglês, tudo do inglês. Não, isso aí, pra mim, é assim, é fatal, tá? Não tem como. Então, todo mundo aprendeu. O próprio Hélio treinou com o pessoal da luta livre. Né? O Jorge Grace treinou com o pessoal da luta livre. Certamente o Luiz França tem mais de uma fonte. Agora, o problema, essa é uma questão de metodologia. Às vezes eu bato de frente com outros pesquisadores, né? Porque eles falam assim, não, com certeza o Carlos treinou com o Maeda, por exemplo. Tá? Ou com certeza o França treinou com o Takeo Iano. E eu bato de frente com eles, que eu não estou falando que eles não treinaram, estou falando que não tem evidência. São duas coisas diferentes. Essa questão de metodologia, tá? Em metodologia científica e pesquisa histórica, você parte do princípio que não é. Você não parte do princípio que é. Princípio de ceticismo. Não é. Aí você busca evidências que confirmam. Então, para mim colocar uma tese, por exemplo, se eu vou colocar minha tese de mestrado,
né? O meu orientador vai falar, meu, tu não pode falar que é, você não tem evidências. Não, mas eu tenho quase certeza que sim. Quase não é. Quase não é. Então tipo, é fazer essa distinção. Então, o que eu acredito ser, né, o que eu especulo é aquilo que nós sabemos ser. E é aí que, às vezes, assim, cria-se aquela animosidade, né? Porque aí vem as paixões, né? Eu sou pró-Grace, eu sou pró-Fada, eu sou pró-Brasil, eu sou pró-Estados Unidos. E o historiador tem que deixar isso de lado, né? A única paixão que é permitida para o historiador é a busca da verdade, é a justiça histórica. Essa é a única paixão permitida. O resto é fanatismo, não pode ter. Tem que deixar de lado a pesquisa histórica. Então, eu explico isso, eu estou sendo bombardeado com ódio, falando que eu estou falando que eu nunca conheci o Maeda, né? Meu inbox no Instagram é bom, tipo, 3 mensagens por dia, né? História, cara. Eu falei, gente, eu nunca falei que não temor. Eu falei que não existe evidências, entendo a diferença. Então, todo podcast que eu vou agora, eu faço questão de explicar, porque o pessoal não entende. Eles acham que é ódio, que estou tentando tirar crédito da família longe de mim. Mas é questão de metodologia isso aí, tá? Ô, Robert, a gente tá falando, né? Tá usando muito, está falando muito da história, né? E uma referência, vamos dizer, que a galera nova tem hoje é o livro da Sheila Grace, né? O livro tá atrás de você, já vi. Tá, atrás de mim, é isso mesmo. Cara, eu queria que você falasse um pouco o que você acha do livro. Você conhece, com certeza, já leu. E o que você acha? O meu pai é tradutor, né? Ele foi requisitado pela Sheila para traduzir o livro para o inglês. Ele acabou não traduzindo, mas estavam conversando. Inclusive, meu pai, a cópia que eu tenho da Sheila está aqui, tá em algum lugar aqui no meu quarto. Quem me deu foi meu pai, que foi a cópia que ela mandou para ele, né? Coincidência. Mas o livro, assim, eu acho ele muito importante, tá? Assim, as pessoas, assim, quem é pesquisador muitas vezes tira o crédito do livro, porque tem muita coisa que está errada, muita coisa errada. Ele é todo baseado em tradições orais de ou membros da família ou amigos da família. E a tradição oral ela é complexa. Por que a tradição oral ela é problemática? As pessoas mentem, 1. 2, elas se esquecem e falam que não esqueceram, aí na hora que não lembra, inventa, né? É verdade. Né? E 3, ela tem opinião. Eu posso ter uma opinião a respeito de você hoje, daqui a gente briga daqui a uma semana, na outra semana minha posição a teu respeito mudou completamente. Sim. Entendendo? Então, assim, é por isso que a fonte primária, assim, jornais, assim, eles não são fontes perfeitas, mas elas têm a vantagem de permanecer consistentes ao longo da história. O jornal não muda, né? Ele está escrito, muda. Agora, a minha opinião está mudando, a tua opinião muda. Então, é complicado a tradição oral, ainda principalmente porque são todos membros da família ou amigos da família. Mas, por outro lado, o que é muito interessante do da Sheila, e eu acho que eu dou meus parabéns para a Sheila, inclusive, a respeito disso, é que ela é muito honesta, assim, ao ver dela, na hora de abrir os livros, abrir a porta, assim, para a história da família. Você vê uma dinâmica ali de uma família que é muito... Ela é única, ela é muito idiosincrática. Ela não é uma família comum. Né? Existia assim uma ambição do Carlos, é muito claro isso, uma ambição do Hélio de se criar um espaço para eles existirem como líderes. Isso é um veículo para isso, de certa maneira. Existia uma paixão, uma obsessão, eu diria assim, muitas vezes um excesso de vaidade por parte deles, entendeu? Mas no fim da história, o jiu-jitsu brasileiro existe por causa dessa resistência, dessa teimosia deles de se criar esse espaço. E isso fica bem claro no livro da Sheila, a dinâmica da família, o espiritismo de Carlos. A Sheila, ela fala tanto que eu desconfio que os membros da família até ficaram bravos com ela, porque ela abre o jogo, né? Tem muita coisa que ela nem sabe, tem coisa que nós sabemos que ela nem sabe, que ela não, ou sabe e não colocou no livro. Mas, assim, é mais pesado que aquilo, inclusive. Agora, é interessante você ver esse outro lado do Carlos, né? A relação dele com a Santa Maria, que é uma história muito estranha a relação dos dois. A relação do Hélio com as famílias dele. Ela é muito honesta nesse sentido, entendeu? Eu admiro. Mas, assim, você vê que ao nível espiritual, veja bem, a nível espiritual, ela acredita assim, que o pai dela realmente possuía habilidades paranormais. Assim, fica bem claro que ela acreditava que o pai dela era um ser iluminado. Ela acredita nisso. Para mim, nós não tem cabimento você falar uma coisa dessa. Né? Eu não entro na minha cabeça uma coisa dessa nunca. Mas você vê que, assim, ao ver dela, ela está sendo honesta. Ela está falando, não, meu pai era um ser iluminado. Entendeu? Isso é muito arraigado assim, na crença dela e alguns membros da família. Assim, até membros da Gracie Barra, você conversa com eles falam do Carlos Gracie como uma pessoa iluminada. Uma figura mística, assim, não só
Um semideus. É um pouco disso. Eu não gosto dessa idolatria, assim, porque ela perde a história, né? Sim. Perde a história e fica uma coisa... Não é crença, né? Que é crença, não é fato. Então, eu não gosto dessa perspectiva, mas eu admiro o livro dela, assim, pela honestidade. Mas em termos históricos, principalmente nesse período inicial da história do jiu-jitsu, né? Principalmente o Maeda em Belém, os primeiros anos do Carlos, tal, todas as fontes voltam ao Carlos, tá? Porque a única pessoa que é testemunha que fala a respeito disso desse período é o Donato. O Donato, depois que ele vira inimigo do Carlos, ele nega qualquer relacionamento do Carlos com o Maeda, tá? Mas não, assim, todas as fontes voltam para o Carlos. E pode ver que fonte primária ali ela não cita nenhuma porque ela não tem. Ela está baseando no testemunho do pai dela, que ela acredita piamente que está falando a verdade sempre. E nós sabemos que as coisas não são assim. Eu não sempre falo a verdade, você não sempre fala a verdade. Ele é mentiroso. Mentiroso todo mundo é. Quem que nunca mentiu na vida? Eles falam, o cara é ou não é mentiroso. Todo mundo mente. Então, essa visão assim, ou o cara é um demônio ou o cara é um anjo. Isso não existe. Tá? Pessoas são pessoas, nós erramos, eu erro, você erra. E a história tem que ser entendida dessa maneira. Não, legal. Robert, já que você está tocando nisso aí, eu vi na entrevista lá você falando das lutas armadas, cara. Isso aí, com certeza vai ter uma polêmica, né? Que você fala que o único que não fazia luta armada era o Hélio, que os outros Gracies ali faziam lutas armadas, tal. E como é que você chegou nisso, assim, nessa conclusão? Olha, assim, as lutas armadas, você tem que entender o seguinte. Hoje, a luta agarrada, ela já é tediosa para o público, né? Quem vai no campeonato de jiu-jitsu? Quem pratica. Sim, só quem pratica. As únicas pessoas que vão no campeonato de jiu-jitsu são pessoas que praticam. Não tem fã. A tua mãe não quer ver um campeonato de jiu-jitsu. Não tá nem aí. Exatamente. Então, você imagina, isso depois do UFC, tá? Com a educação, depois assim de muita exposição que a luta de chão teve nos últimos 20 anos aí, né? Agora tu imagina no começo do século XX, o Maeda que se rolando com os caras no chão. Ninguém queria ver. Então, o Maeda era muito comum, o Maeda fazer lutas armadas. Essas coisas eram comuns na época. Não é a coisa do Carlos, ou coisa do Jorge, ou coisa do Maeda. Elas eram comuns porque era a única maneira de vender ingresso. Era difícil. Existiam lutas reais? Claro que existiam. Mas, assim, era menos interessante para o público. É isso que o pessoal tem que entender, entendeu? Então, assim, o Jorge Gracie, o Takeo Yano, eles faziam luta armada toda hora. Por quê? Porque era assim, o Kimura não faz luta armada também, o Kimura vira cat wrestler depois, ele vira pro wrestler, né? Que é luta marmelada. Por quê? Porque ali financeiramente faz sentido. E esse movimento essa tradição, diria até, de lutas armadas, ela é importante para a história disso. Nós comentamos a respeito dela no documentário, porque sem ela, né? Esses protagonistas não teriam medidas financeiras de permanecer na luta. Eles teriam que vai virar pintor, vai virar encanador, vai ter que trabalhar de outra coisa, porque senão não tem como viver. Então, o papel da luta marmelada é importante na história do jiu-jitsu. O que é interessante, e é por isso que eu fiquei fã do Jorge nessa história toda, porque ele é muito diferente dos irmãos dele, e ele é uma pessoa, você percebe que ele é uma pessoa de uma honestidade. Não vou dizer que ele era sempre correto, não, mas você vê, assim, em alguns momentos, assim, que ele era uma pessoa muito correta. Tem uma entrevista que ele dá, acho que na década de 41, se não me engano, não vou lembrar a data agora, em que ele fala, né, o título da matéria é Palhaços do Ringue, inclusive. E ele fala que, essas lutas que vocês estão vendo é tudo marmelada. Ele abre o jogo. Inclusive, a ideia do circo, né, o Robert? É meio que uma ideia do circo mesmo, né, cara? Um show, mas as lutas aí vocês estão achando que é de verdade? É tudo combinado. Aí, também as minhas também, é tudo combinado. Ele fala. Mas ele fala, mas todo mundo? Eu falo, não, menos o meu irmão. Meu irmão Hélio não. Meu irmão Hélio nunca lutou combinado. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei, eu estou acreditando no Jorge. Agora, a palavra do Jorge é muito crível. Por quê? Porque o Jorge e o Hélio, nessa época, não eram amigos. Eles eram brigados. Né? A relação deles sempre foi irmão, né? Então, na mesma profissão ainda, tu imagina, né? A relação dos irmãos era de briga. E o Jorge, para ele elogiar o irmão dele, no momento que eles estavam, ele confessa que as lutas dele eram muitas vezes marmelada e elogia o irmão, faz um elogio ao irmão com quem ele era brigado. Para o sujeito fazer isso, ele tem que ter muita coragem, na minha opinião. Tá? Isso aí é algo louvável, admirável. Tem que ter muito homem mesmo para o cara fazer um elogio para uma pessoa que é inimiga dele, competidora dele. Né? Eles quase lutam, né? Pelo menos uma vez eles quase lutam.
Então, eu passei a admirar muito isso, esse aspecto, né, do Jorge Gracie, assim, que não tinha ambição, nem visão, de repente, de criar uma dinastia como o Carlos e o Hélio tinham, né? O Carlos diz que ele teve 21 filhos, não sei se é verdade, mas dizem que ele teve 21 pensando em futuras gerações aí da prática do jiu-jitsu. Ele precisava de vários homens para carregar essa tradição à frente. Então, você percebe que o Jorge não tinha essa mesma preocupação, né? O Jorge não queria seguir dieta, o Jorge ele era bem normal, carismático, brincalhão e não queria saber da disciplina do Carlos, não. Ele era um pouco até boêmio, né? Não, é assim, as histórias que você ouve dele, que ele gostava da cerveja, ele lutava, depois ia no bar, beber uma cerveja com o pessoal, ele era muito carismático, brincalhão. Era muito diferente do Carlos e do Hélio, que eram soldados, né? Inclusive, todos os membros da família Gracie descrevem o Jorge como rebelde. Sim. É o livro, né? O livro ele deixa isso bem claro, vamos dizer assim, né, cara? A Reila é bem clara, assim. Embora, assim, eu acho que o Jorge nunca foi dado o crédito que ele merece. Ele merece um crédito muito maior do que aquele que lhe foi dado, porque ele poderia ser chamado do pai do MMA também. Poderia, do MMA moderno, né? Porque a primeira luta de vale tudo no Brasil é a luta do Jorge com o Tico Soledade. Cotovelada, cabeçada, era pancadaria total. E o Jorge era um cara que não recusava desafios, né? Ele não escolhia regra, não escolhia oponente com kimono, sem kimono, com ponto, sem ponto. O Jorge era pau para toda a obra. E por isso ele perdeu muito. E talvez, daí, por causa disso, essa falta de ambição dele de se criar uma dinastia, ele foi ofuscado pelos irmãos. Mas no momento inicial, o Jorge era o herói da família Gracie. Não era o Carlos nem o Hélio, era o Jorge. Legal. Não, isso aí. Ô, Robert, eu gostei muito daquele papo que você teve com o Marcelo Alonso, né? Foi uma da onde eu peguei uma ideia mais, falar um pouco mais sobre o documentário. E uma coisa que eu senti, não que ficou no ar, né, cara? Mas eu queria te perguntar: teve alguém fora, vamos dizer, Fada, toda essa galera que você falou, que você cita aí, que você acha que ficou fora um pouco da história do jiu-jitsu, vamos dizer assim? Não vou falar de jiu-jitsu, mais ou menos desse estudo que você fez. Teve alguém que você acha que ficou de fora, que foi injustiçado, o cara mais injustiçado nessa toda essa... Eu acho que os maiores injustiçados, assim, pelo papel que eles tiveram, a primeira coisa que eu vou falar, não tem, muitas pessoas pensam que nosso intuito é tirar crédito do Carlos e do Hélio. Para mim, tirar o Carlos e do Hélio da centralidade dessa história, eu teria que ser uma pessoa extremamente desonesta e burra. Eu posso até não ser o mais inteligente nem o melhor historiador, cara, mas assim, as minhas intenções, eu tenho consciência tranquila que elas são as melhores. Sim. O Carlos e o Hélio são centrais. Não tem como escapar disso. Agora, o Jorge merece o seu crédito? Sem dúvida. O Maeda foi exagerado? Sem dúvida. Quem mais? O papel do João Mori é importante? Antes que minha opinião, existe mais um caso mais fácil de ser feito em relação ao João Mori ser professor do Carlos do que o Maeda, minha opinião. Então, se você quisesse traçar uma linhagem, aí teria que ser João Mori, Carlos Gracie, né? Kodokan, João Mori, Carlos Gracie. Porque a relação do Carlos e do João Mori é bem clara para mim, ela não é duvidosa. É óbvio, né? Eles são amigos, para mim não tem nem dúvidas. Então, mas assim, ninguém toca nisso. Então, o João Mori foi ofuscado também, porque depois ele vira inimigo da família Gracie. Você percebe que todas as pessoas que viram inimigos do Carlos e do Hélio foram ofuscados, porque a história que nós ouvimos veio desses dois irmãos. Agora, isso é normal, isso não é totalmente desonesto, assim. Omete muita coisa. Omite, estou esquecendo meu português, desculpa. Mas omite muita coisa, porque quando eu conto a minha história, se você perguntar para mim a minha história do jiu-jitsu, eu vou contar ela baseado no que eu sei, no que eu conheço, no que eu acredito. Eu não vou contar ela da sua perspectiva. Como o Jorge Gracie e o João Mori nunca tiveram a oportunidade de contar o seu lado da história, ficou apagado. Talvez eles tivessem tido um pouco mais de ambição aí registrar uma autobiografia ou pelo menos uma entrevista, né, onde eles contassem um pouco mais sobre o seu posicionamento em relação ao desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. Talvez faltou ambição, faltou visão, que qual seja o caso, não vem ao caso agora. Agora, teve o Takeo Iano é muito importante nessa história, né? E eu digo não só de personagens, né? Mas eu digo de eventos também, né? O papel do circo, o papel da luta marmelada, o papel do catch, até da capoeira,
né, o papel do vale tudo no desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. O judoca, a imigração japonesa é o principal ingrediente aí, né? Os japoneses são, porque como eles viram judocas, eles automaticamente passam a fazer parte de uma outra história. E neste momento em que o jiu-jitsu brasileiro está começando a existir, é a mesma, assim, não existe uma distinção tão clara entre o que a família Gracie praticava e o judô. Isso vai mudando com o tempo. Com o tempo eles vão se distanciando, mas no momento inicial, né, o próprio Hélio fala que o Carlos Gracie fazia era judô. O Hélio fala, né? Aí ele fala que modificou tal. Não tá claro para mim o que ele modificou. Para mim, ele continuou o que o irmão dele fazia. De repente, um jogo diferente, um estilo diferente, mas não era algo significantemente diferente daquilo que praticava o Carlos, né, e outros brasileiros na época. Então, eu acho que a história do jiu-jitsu, em geral, não é só que alguns foram esquecidos, é que a história é muito incompleta. Tem eventos assim, a guerra russo-japonesa tem um papel. O Comodoro Perry, em 1854, se ele não abre os portos do Japão, não teria tido o judô. O judô é um produto não só de ideias ocidentais, mas também orientais, mas também de ideias ocidentais. Então, se o judô não tivesse existido, nós não teríamos existido. Então, todos esses eventos são importantes. A ideia do filme é tocar em todos, né? Mencionar todos brevemente, mas assim, dar crédito para quem merece e não entrar em muitos detalhes porque não dá tempo. Não, legal. Ô, Robert, te perguntar agora, fora o documentário aqui, uma pergunta pessoal minha, vendo a entrevista com o Pé de Pano, depois com o Marcelo Alonso, você fala que após seu título mundial, que você não teve mais motivação para continuar, que você já desencanou mais ou menos assim. Por quê? Né, os caras, né, atuais assim, querem 10 títulos, você fala que não quis e se encanou e acabou. Né? Você fala mais ou menos isso lá. Acho que essa questão, cara, é muito pessoal, tá? Assim, quais as suas motivações? Na minha cabeça, o jiu-jitsu era um veículo para o vale tudo, né? Assim, eu respeito quem não quer lutar. Hoje eu vejo o jiu-jitsu brasileiro e o vale tudo como mundos distintos, tá? Mas quando eu comecei a treinar, se eu comprasse uma revista Tatame, era metade da revista jiu-jitsu, outra metade era vale tudo. Sim. Então, eu acho importante assim de ser ligado. Então, para mim, era azul, roxo, marrom, preta, vale tudo. E eu sempre vi dessa maneira, entendeu? Eu ganhei um mundial roxo, marrom, preta, ganhei o ADCC, agora o próximo passo é lutar vale tudo. A minha carreira de vale tudo, ela não foi como eu queria por uma série de motivos, né? Eu fiquei, assim, o principal deles, eu quis ser treinador de vale tudo, professor de jiu-jitsu, dono de academia e lutador de vale tudo, tudo ao mesmo tempo, dono de equipe também, tudo ao mesmo tempo. Então, o excesso de ambição foi meu pior. Meus amigos falam isso, você é o seu pior inimigo, né? Meu pior inimigo sou eu mesmo, porque a minha ambição às vezes ela não, eu não sou capaz de preencher assim a lacuna que a minha ambição deixa. E eu fico nessa correria de fazer tudo ao mesmo tempo e ser tudo, e isso é um erro de caráter, tá? É um erro de personalidade, é muito difícil de corrigir. Mas depois na minha cabeça, depois que eu ganhei o Mundial de Preta, eu perdi mais 2 finais pro Roger. Então, se não fosse aquele desgraçado, eu queria 3 títulos. Para mim, assim, é repeteco. Eu sempre vi a vida, eu sempre faço a comparação, faço a análise, né? A vida é um livro, né? A vida é um livro. Se você faz as mesmas coisas, você está lendo a mesma página várias vezes. Você pode até gostar daquele capítulo, né, daquela página e ficar lendo a mesma coisa. Mas para mim sempre foi o desafio saber qual que é a próxima página. O que tem depois? O que vai além? Então, depois que eu ganhei o Mundial, para mim ganhar um segundo já é menos interessante, porque eu fiz o que eu queria fazer. Eu já provei que eu consegui. Eu provei a mim mesmo que eu conseguia. Eu vou provar a mesma coisa de novo? Eu não tenho vontade de quebrar o recorde do Bruno Malfacine. Eu não tenho essa ambição. Nunca tive. Mas eu tinha ambição de provar para mim mesmo que eu conseguia ser campeão mundial nas faixas que eu fui, do ADCC. Eu queria muito ser campeão do UFC. Não fui. Eu queria treinar campeões do UFC. Eu já fiz isso. Então, a vida para mim é performance. A vida para mim não é comodismo. A vida não é ser confortável onde você está. Não é viver. Não é ganhar dinheiro para viver bem. Eu não quero uma vida dessa para mim. A minha vida eu quero uma vida de desafios. Eu quero uma vida de crescimento e de ambição. Então, esses motivos sempre me levaram a buscar a próxima
coisa. Depois do filme eu não sei o que eu vou fazer, mas vai ser alguma coisa. E não vai ser a mesma coisa que eu estou fazendo, vai ser outra. Entendeu? Muito legal, Porque cara. assim, É muito legal se parecer seu sobre isso, assim, porque às vezes a pessoa fica nesse repetitivo, né? Eu não tinha pensado por esse lado, cara. Achei muito legal. Legal mesmo. Robert, você tem um trabalho legal também, que você sempre está nos eventos da IBJJF, do ACB, né, que estava na Rússia, o evento da Rússia, como um comentarista, né, como um cara ali, até você um cara narrando as lutas, você comentando, e você fez uma, vamos dizer, você colocou, você fez um comentário que eu me identifico muito, cara, que eu passo até mal, falar a verdade com você. A diferença do respeito do público japonês, né? O público japonês, quando eles não têm, vamos dizer, que eles não têm capacidade de dar uma opinião sobre alguma coisa, uma luta, vamos falar da luta, do jiu-jitsu, ele não fala. E o público brasileiro, até o americano, eles dão muito pitaco, coisa que eles não sabem. Cara, eu achei que era só eu que pensava nessa loucura. Acho que você também pensa assim, né? Eu achei legal. Eu visitei o Japão muitas vezes, umas 4, 5 vezes já fui ao Japão, mas essa última viagem para o documentário foi... Eu não gosto de usar a palavra espiritual, eu nunca usei essa palavra na minha vida, né? Eu comecei a usar essa palavra pela primeira vez essa última visita ao Japão, porque foi uma experiência espiritual para mim, porque eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. Eu já havia visitado o Japão, já estive em muitas academias de judô, meu melhor amigo de infância é japonês. Nunca fiz a ligação, mas eu vi algo no Japão, talvez por eu ser mais maduro hoje, eu vi um respeito, eu vi uma ordem, eu vi uma hierarquia, né? Aquela coisa de ordem e progresso. A ordem e progresso tinha que estar na bandeira do Japão, não na bandeira. Eles não falam, eles vivem. Eles não precisaram escrever na bandeira. Na bola vermelha deles não precisa estar escrito ordem e progresso. É um povo impressionante. Tem que ver. Você tem que visitar o Japão com olhos de sociólogo, de antropólogo, e falar: vamos ver esse povo como. Eles são uma colmeia de abelhas. Eles vivem para o país deles, para a cultura deles, para o governo. Assim, é uma coisa impressionante. Se o trem fala que é 11h37, o trem não chega a 11h36 e não chega a 11h38. Ele chega a 11h37. E se ele chegar a 11h38, eles pedem desculpas no interfone por ter chegado 1 minuto atrasado. É uma coisa impressionante. Eu passei um tempo lá no Japão, eu lembro como é que é. Eu, como estrangeiro, sou muito abrasileirado nesse sentido, né? Eu sou muito... O Brasil é muito diferente do Japão nesse sentido. Sim. Mas, assim, eu tomava cagada de japonês toda hora, né? Dava mancada sem saber, sem perceber, você passa vergonha. Então, eu ganhei um respeito novo e eu vi na cultura japonesa algo que eu digo isso da maneira mais carinhosa e amável possível, porque eu amo o jiu-jitsu brasileiro. Mas o jiu-jitsu brasileiro é órfão de uma cultura, é órfão de uma moralidade, é órfão de um código de ética, né? Que é muito presente, é muito arraigado na cultura japonesa, e que o jiu-jitsu brasileiro não tem, porque o jiu-jitsu brasileiro, em termos de cultura, é a cultura do surf, é a cultura do açaí, do hang loose, do chinelo, chega atrasado, não é? Então, para pular o aquecimento. Brinca assim. Estou dizendo que eu quero viver como os japoneses, mas eu acho que o americano adicionou ao jiu-jitsu brasileiro um outro elemento que não é do Brasil, que é a profissionalização do esporte. Contanto que você ganhe dinheiro, tudo pode. Né? Para você ter uma ideia, o Pablo Escobar é herói nos Estados Unidos. Você tem noção, cara? Sim. O Pablo Escobar é um herói nos Estados Unidos. Tu tem noção? O cara era um monstro. Mas ele é herói, sabe por quê? Porque ele ganhou dinheiro. Então pode. Né? A Kim Kardashian é heroína nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ela é bilionária. Como que ela ficou famosa? Tu sabe, não preciso falar, né? Mas ela é herói porque hoje ela é rica. Então pode. Esse elemento, esse aspecto, eu não vou nem dizer que é do capitalismo, mas assim, é quase que uma obsessão com o sucesso financeiro que coloca todos os outros valores de lado, e isso está começando a ser implantado no jiu-jitsu hoje. E eu acho um câncer isso, pessoalmente. Então, eu vejo o jiu-jitsu
hoje com uma visão oposta daquela envisionada por Jigoro Kano. Hoje o jiu-jitsu assim, brasileiro, como ele é praticado principalmente nos Estados Unidos, é o oposto da visão do Jigoro Kano. Em todos os sentidos, eu acho. Até essa é a maneira de lutar. Não falando de cultura, tá? Mas até no nível técnico. Sim, A sim. nível técnico, eu acho que eles estão praticando no dos Estados Unidos muito mais evoluído do que existe em qualquer momento do judô, na minha opinião. A nível técnico. Agora, a nível cultural, eu acredito que tanto o jiu-jitsu brasileiro como ele é praticado nos Estados Unidos está em sua infância cultural. Está na infância. Não chegou nem na adolescência ainda. Porque eu não gosto. Eu tô assim, talvez por estar aposentado, talvez por estar ficando mais velho, não sei, mas eu não gosto disso. Eu acho que o jiu-jitsu brasileiro é muito carente disso. Eu acho que nós temos muito o que aprender com a cultura japonesa. Sim, legal. Ô, Robert, pode falar, mestre, pode falar. Não, é rapidinho. Eu lembro de um fato lá, Robert, que me assustou no meu primeiro momento lá no Japão, em Nagoya. Eu estava no metrô de Nagoya e aí o trem chegou no horário, como sempre chega lá no horário, né, óbvio. Mas assim, as pessoas ficam paradas assim, né, no canto, né, de um lado da porta, do outro canto da porta. Aí a porta abre, o pessoal que está dentro sai, depois sai todo mundo, o pessoal entra, né? E aí, rapaz, tinha um cara que era um enorme lá, um famoso lutador de sumô que estava lá, né, nesse momento. E aí saiu todo mundo e o pessoal não entrou, cara. O pessoal reverenciou o cara entrou primeiro no metrô para as outras pessoas entrarem. Então, o nível de respeito que ele tem pelo atleta, pelo cara famoso da luta lá, é meio que transcende a nossa filosofia aqui de ter um cara que tem um merecimento, né? Então, eles respeitam muito, cara, respeitam muito esses atletas de grande nome, né? Sabe o que é isso, Sérgio? Isso aí é eles vivendo meritocracia e não falando de meritocracia. Eles reconhecem ali um campeão, um herói na vida. Entendeu? Então, eles reverenciam isso na prática, não é no falar, não. O problema é que na cultura ocidental, ela é muito infantil nesse sentido. As pessoas idolatram pessoas que não merecem, pagam respeito de pessoas que não merecem, e as pessoas que merecem, né, ficam no esquecimento ou não têm um respeito que não lhes pertence, né? Agora, na cultura ocidental, você já não vê isso. Oriental, perdão. Robert, então, exatamente como a experiência. Né? O nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria que você deixasse aqui quando vai ser lançado o documentário, como vai ser. Você falou primeiro que ia ser no YouTube, num formato tipo Netflix, né? Como é que vai ser isso daí? Então, essa é uma coisa assim que nós mudamos de opinião algumas vezes ao longo do processo, porque documentário, primeira coisa, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas só a edição do documentário, só a edição, tô falando de filmagem, só a edição, custa em torno de $100 mil por hora, tá? É uma base. Então, tem a maior parte dos documentários não são lucrativos, tá? Eles perdem dinheiro, poucos documentários são lucrativos. Então, nós temos essa preocupação porque o dinheiro não é meu, é de um investidor que, inclusive, ele investiu no documentário baseado num aperto de mão, na minha palavra, tá? Uma pessoa que eu mal conheço confiou em mim, um aperto de mão e me deu dinheiro. Então, eu tenho uma questão assim de uma obrigação moral, eu acredito, em pagar esse cara de volta. E a melhor maneira de fazer isso é vender o documentário através da nossa plataforma, que é o nosso site, que é o closeguardfilm.com. Essa plataforma, ela tá no ar já, tá? Pode buscar. E é ali que nós vamos fazer o documentário. Provavelmente vou vender o livro ali também, né? Escrevendo um livro a respeito do documentário, da história do jiu-jitsu em geral. E de repente aí fazer uma camiseta, um pôster, né? Alguma mercadoria a mais, aí de repente um kimono. Estou conversando aí, talvez fazer um kimono de série limitada, né? E vamos ver. Mas no momento inicial, na nossa plataforma, nosso site, daqui uns 2, 3 anos, quem sabe, né? Não coloco no Amazon, não coloco no iTunes. Vamos ver. Isso aí é mais para frente para buscar um público fora do público do jiu-jitsu já. Não, legal.
Robert, eu acho que a gente tem muito que agradecer a vocês, tempo, que a gente bateu um papo muito legal. Se você aceitar, a gente volta a fazer mais um papo logo, logo aí com você aí. A gente vai começar a abusar de você agora. Não, mano, eu gostaria assim, depois que vocês assistissem o filme, deve sair final de agosto, tá? Não temos sim. nada, mas nós temos uma versão final já, mas tem alguns detalhes ainda. E minha equipe trabalha meio devagar, então eu não posso ficar cobrando muito, Sim. porque eles ficam bravos quando tu cobra. É impressionante. Mas assim, até o final de agosto sai. E aí o que acontece é o seguinte: vocês assistem e, se vocês quiserem, a gente faz uma outra na sequência. Não, Tá Pra ótimo. para nós está fechadaço. É um grande prazer. Um grande Nossa, prazer. muito legal, muito legal. E eu também quero agradecer ao mestre Sérgio Amaral pelo tempo aí, pela essa ponte com o Robert. Show de bola. Vamos voltar a fazer mais coisas também. Raga, mais uma vez. Obrigado. Mestre, quer Junto. falar? Lógico, mestre. Certo. Obrigado, e obrigado, Robert. Muito obrigado pela disposição de se atender a gente. Eu fiquei muito, muito feliz que você atendeu de pronto, né? Mandei mensagem para você na hora, falei, vamos. Bom, muito obrigado. E eu desejo que o seu documentário seja um sucesso total. Torço muito para isso. Tá? E que você, até porque você merece, você é um historiador sério, né? E tudo que está falando aí para a gente é sinal que você realmente pesquisou, né? Você não... E o mais importante da pesquisa que você fez, né? Você está deixando o mérito de todo mundo como vivo, né? Todo mundo teve, as pessoas importantes, manteve o mérito de todos eles. Isso é espetacular, cara. A sua trajetória aí, a sua não só esportiva, mas como de conhecimento, historiador, estão de parabéns, cara. E eu desejo muito sucesso para você. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. E mais uma vez aí, no futuro, a gente faz outro aí com o maior prazer, tá? Prazer todo meu, honra minha. Obrigado, Robert. Obrigado. Um abraço. Até Um mais. abração. Tchau.